Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler Emerick Heller Kaiser, falando ao vivo aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Membro aqui, pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF. Direção e fundador, pastor Abraham Robson Ferreira. Aqui diretamente da Europa, estamos já em 6 países, mais de 30 igrejas. E o seminário da ADEF é o Centro de Excelência da Educação Cristã. E o nosso seminário é o Centro Bereshit de Cultura. Estamos com nossas aulas todas aí no campo virtual. Você pode acessar nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no Instagram, Facebook. E se quiser fazer o curso regular, com provas, depois certificado e histórico escolar, você terá que matricular e fazer o pagamento. Estamos, meus queridos, estudando a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos trabalhar o livro de Joel. Joel, que é um profeta assim um pouco nebuloso, né? Não se tem muito detalhe da história de Joel. Mas vamos tentar aqui verificar o tempo para a gente saber os profetas aonde se consegue localizar, onde estaria mais ou menos Joel. Ele não dá pista, ele começa o livro dizendo assim, palavra do Yahvé, que veio a Joel, filho de Petuel. Ele não fala quando, o tempo, e a gente examinando por dentro a história do livro, não consegue localizar. Porque essa hecatombe, esse desastre, essa cataclismo, essa coisa que ocorreu aí, esse desastre que ocorreu aí, essa praga, vamos dizer assim, dos bichos, ali no capítulo 1, versículo 4, e depois no livro inteiro, as consequências disso, não temos um evento desse descrito nem na queda de Jerusalém, em 587 a.C., e nem no cerco do ano 722, aconteceu no norte, nas tribos do norte. Então, parece que é um tanto profético para falar do dia do Senhor. Mas vamos localizar aqui, tentar localizar mais ou menos o profeta para a gente saber. Isaías começou no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias morreu mais ou menos aí na 750 a 800 a.C. E Isaías, juntamente com Oséias, com Amós e Miqueias, foram profetas contemporâneos. Diz que Isaías profetizou no tempo do Jotão, Acais e Ezequias. Né? Jotão foram 16 anos que ele reinou, Acais 16, Ezequias 29. Oséias também diz que foi no tempo de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Amós, também o boeiro, no tempo de Uzias e de Jeroboão II, que era da tribo lá do norte, do reino do norte. E Miqueias também fala que foi no tempo de Jotão, Acais e Ezequias. Como muitos desses reis profetizaram, como muitos dos reis reinaram em períodos junto com os filhos, períodos concomitantes, correinados, né? Por exemplo, Uzias ficou leproso e quem governou, quem reinava era Jotão. Mas não se sabe o tanto de anos que Jotão reinou junto com Uzias. Mas o certo é que foi mais de uns 30 aí por aí. Porque há uma diferença, se você pegar da queda, da divisão do reino de Salomão para cá, no ano 930, Roboão começou a reinar. E vier fazendo as contas, somando os reinados, vai dar uma diferença de mais ou menos quase 50 anos. Quando vai chegar cá na queda de Jerusalém, no ano 587, que houve a queda, se você somar os reinados de Zedequias 11 anos, e Eliaquim 11 anos, Josias 31 anos, e vai somando, não bate, passa daqui para lá, passa de lá para cá falta. Então há uma diferença mais ou menos de 50 anos, porque houve muitos reinados que tinham o pai governando com o filho, e quando o filho assume, só conta o tempo que o filho governou sozinho. Jotão, por exemplo, governou 16 anos sozinho, mas ele governou mais lá 20, 30, sei lá quantos, não se sabe a quantidade exata, e outros reis também tivemos, em outros reinados também tivemos esses governos concomitantes. Mas o certo é que esses profetas, então, são 4 que nesse tempo aí, Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Depois nós temos o profeta do cativeiro, né? Que começa com Daniel no ano 606, que ele vai na primeira leva. Depois tem o Ezequiel, que vai na segunda leva, 598. E tem o Jeremias, que já está em Jerusalém e que não vai nessas primeiras nem na segunda. E quando acontece a queda de Jerusalém, ele estava ainda amarrado, mas o Nabuzaradã, que é o capitão da guarda, amando de Nabucodonosor, solta Jeremias e ele vai ficar com Gedalias e depois vai para o Egito, né? Contra a vontade dele, contra a ordem do Senhor, que não era para nunca mais o povo de Deus ir para o Egito, que eles já tinham saído do Egito no Êxodo no ano 1446 a.C.
mas desobedeceram e depois não se tem mais notícia de Jeremias. Então, Daniel, Ezequiel e Jeremias também são profetas contemporâneos. Depois nós temos aí Obadias, que retrata também a queda de Jerusalém, no ano 587. O Sofonias é do tempo do reinado de Josias, então parece que um pouquinho contemporâneo com Jeremias, que começou no ano 13 de Josias, que é o ano 627. O Sofonias não fala qual ano começou, mas é do tempo de Josias. Você tem aí o Jonas e Naum, que fala sobre o império da Síria. O império assírio não havia caído ainda, ele caiu no ano 612. Então, Naum mostra a queda e o Jonas mostra o arrependimento, que depois ainda durou mais uns 60, 70 anos aí para ocorrer a queda. E por fim nós temos aí, finalizando, o Ageu e o Zacarias, que fala no ano 520 mais ou menos, depois que já voltaram, né, 539, 538 a.C., começam a retornar. A primeira leva com Josué e Zorobabel, e depois a segunda leva no ano 458 com Esdras, e a terceira leva no ano 445 com Neemias, né? E por fim Malaquias, que encerra o livro, encerra o Velho Testamento. Quando Deus começa o período interbíblico. Lembrando que no tempo de Malaquias também é um profeta do anonimato. Não fala quem é pai, para quem profetizou, em que época foi, traz uma notícia completamente diferente de todos os outros profetas, e começa o livro dizendo que é uma sentença, né? E vai ler uma sentença de um juiz, vai passar o que Deus, que é o juiz Yavé, está mandando, no caso ali, o Senhor dos Exércitos, que é o Yavé de Sebaote. Então esse panorama aí, para a gente tentar localizar, o Joel fica por aí no meio do caminho. Não tem data, Joel, filho de Petuel. Palavra do Yavé, dirigida a Joel, filho de Petuel. Começa a contar uma narrativa que não aconteceu, foi fictícia. Que essa praga devastadora, destruidora, aniquiladora que ele apresenta aí, que acaba com tudo, e ele vai passar o cenário, isso não ocorreu visualmente na história, você não tem essa data. Não se sabe quando ocorreu, né, nesse tempo de profetas aí, né? Desde o reinado de Roboão, depois que o reino dividiu no ano 930, até a queda de Israel no ano 722, as tribos do norte, na mão de Sargão II, ou até a queda de Jerusalém no ano 587 a.C., com Nabucodonosor, não se dá um desastre dessa natureza aí, desse quilate, dessa altura. Não se tem isso aí. Então não sabemos quando Joel profetizou. Dá a entender, nós vamos ver no decorrer do estudo aqui, que ele é um sentido escatológico, que ele manda fazer narrativas, manda contar uma geração para outra geração. Pai conta para o filho, filho para o neto, neto para o bisneto. E perguntar, e entra com esse cenário dessa destruição, mostra as consequências, depois fala da convocação, da reunião especial para uma coisa, mostra depois o derramamento do Espírito, que aconteceria no Pentecostes, Pedro citou Joel, e no final ele vai terminar falando de escatologia. Então, essa é a nossa primeira aula de Joel, mostrando que ele é um profeta que não tem nem chegada nem saída. Conta um fato que não ocorreu. Veridicamente, não é uma história, é uma ficção, então é uma profecia, e fala de algumas coisas interessantes. Vamos continuar na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.